vocês me dessem toda a sua atenção nesse momento, eu quero ser breve com esse texto, que você me desse toda a sua atenção, durante alguns segundos que eu vou estar pregando, capítulo de número 6, ficasse aberto na sua Bíblia, e você analisando comigo o contexto que assim está expressado. Quantos querem ouvir a palavra? Amados, esse texto é um texto muito conhecido das nossas vidas, um texto muito explanado, muito usado como exposição para a ministração do Evangelho de Cristo. O que nos chama a atenção desse texto, olhe para mim, minha irmã. Olhe para mim, minha irmã. O que me chama a atenção desse texto é que é o único milagre que Jesus faz que está escrito nos 4 evangelhos. Eu vou repetir para você entender. Eu disse que esse milagre, essa manifestação de multiplicação de pães e peixes, ela está registrada nos 4 evangelhos de Cristo, que envolvem temas cristológicos, a história ou o estudo de Cristo. Então, tanto o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, declaram o acontecimento desse milagre. Por que, pastor? Existem milagres que são expressados no livro de Lucas, não é expressado no livro de Mateus. Existem milagres que são expressados no livro de João e não são expressados no livro de Marcos. Por quê? Porque cada discípulo teve uma forma de escrever a história para um pouco diferente. Eu poderia falar aqui sobre os evangelhos sinóticos, só que não me convém ficar entrando em termos teológicos com você, porque isso não me dá necessidade de falar. Mas para você entender, Mateus escrito para os judeus, Marcos escrito para os romanos, e Lucas foi escrito para os gregos, e João escrito para a humanidade. Ou seja, cada povo teve uma carta, teve uma linguagem para entender segundo a cultura. Mateus apresenta Jesus, o leão da tribo de Judá. Lucas apresenta Jesus representando a águia, porque para os gregos a divindade era algo muito importante, assim como Jesus sendo homem e sendo Deus. Por isso que a maioria dos deuses gregos são deuses que têm metade homem, já percebeu? Zeus, Afrodite, não são deuses que têm formato humano, é o costume, a cultura deles. Mas eu só disse isso para você entender que esse milagre está registrado nos 4 evangelhos. Os 4 vivenciaram, ouviram, escreveram e tem notícia para contar de algo verídico que está comprovado, confirmado diante de 4 autores da Bíblia a esse respeito, que está fechado no nosso cano. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Vamos para o contexto. Jesus está saindo de uma terra onde João Batista havia perdido uma cabeça. De forma que ele não pode mais ficar, porque ainda não é o tempo dele morrer. Ele ainda precisa explanar mais a palavra. Ainda existe um propósito de Jesus a ser manifestado na terra. Então, por não ficar aonde estava pregando, ele saiu, porque Herodes, após ter matado João Batista, queria também Jesus. Jesus dá continuidade, que ele vai chegar nessas proximidades do mar da Galileia, no capítulo 6, do verso 1, acompanhando comigo, você entende o texto. Em outras linguagens, fala sobre Genezaré, dependendo da cultura que do povo, da visão que vai estar vendo o texto, judeu ou romano, enfim. Observe então que Jesus está passando por esta cidade, saindo da cidade onde Herodes está caçando, e ele sai para proclamar ainda o Evangelho. E existe um povo nesta cidade
dando 2.000, vai dando 3.000, vai dando 4.000, olha para cá, vai dando 5.000. O texto vai dizer que eles vão contar aproximadamente, veja bem a linguagem, aproximadamente. Não significa que é um número exato. O que representa isso? O texto está dizendo que aproximadamente tinha 5.000. Mas como existem 4 evangelhos que falam sobre este ocorrido, existem outras formas, outras fontes de pesquisa. Mateus, por exemplo, diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ele está delimitando um pouco mais. 5.000 homens, existiam mulheres e existiam mais crianças. E a maioria dos historiadores acreditam, também apenas uma especulação, nada pode ser comprovado em aspecto numerológico, que havia aproximadamente 15.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Jesus está pregando. E como costume, Jesus sempre pregava sobre o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus vivido na terra, a projeção que a salvação pode dar, os benefícios que o Evangelho traz. E você não apenas viver uma vida material, mas você viver uma vida eterna com Cristo. Observe que, entendendo esta colocação, há uma grande multidão querendo se alimentar. Há uma grande multidão que espiritualmente estão comendo palavra, recebendo alimento espiritual na sua vida. Porém, existe uma necessidade física. O povo está caminhando, o povo está com Cristo durante horas, amanhecendo o dia, e o povo está com fome. De maneira que Jesus não tem, olha para mim, aqui ó, presta atenção. Jesus não tem esse recurso material no momento para suprir a necessidade do povo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Jesus não tem esse recurso material no momento para suprir a necessidade do povo. Então, alguns discípulos vão se desesperar diante desta situação. Precisamente o texto de João fala sobre Filipe, que ele vai perguntar para Filipe o que tinha que fazer. Só que Jesus já sabia o que deveria fazer. Por quê? Porque ele é Deus. Ao mesmo tempo que ele é homem, ele é. Ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Então, ele sendo Deus, ele sabe de todas. Quando ele está perguntando, ele quer saber a atitude, a resposta de Filipe. Sendo que alguns discípulos antes vão dar uma palavra para Cristo, dizendo: Jesus, pedindo, mande com que a multidão vá embora e cada um pegue o seu alimento, procure a sua comida. Porque nós não temos condições de alimentar essa multidão. Porém, os discípulos estão pedindo para que Jesus dispense pessoas que estão sendo alimentadas com palavras espirituais. E quando eles estão vindo até Jesus, eles estão querendo mudar o controle, porque quem está no controle é o mestre. Quem é o mestre é Jesus. Jesus está liderando aquela reunião e está sendo feita uma petição para que ele mude a forma de controlar, para que ele mude a forma de organizar, porque diante dos olhos dos discípulos não existem recursos que podem suprir as necessidades daquele povo. Então mande embora. E é interessante que isso existe no meio da igreja. Olha para cá, não tem prestado atenção com nada, nem com criança. Muitas das vezes, quando nós chegamos diante de situações e achamos que os recursos acabaram, nós queremos dar
ainda para manifestar o milagre, é porque ele está esperando todos os recursos acabarem para que o milagre venha a acontecer. Isso é muito profundo, eu quero que você declare, mas com vontade. Jesus está esperando todos os recursos acabarem para que ele venha a manifestar o milagre. Tem alguém que acredita que tem pão, que tem peixe, que pode acontecer, que pode suprir, que pode fazer do jeito dele, que está controlando a situação, que pode correr atrás do médico, que pode ir atrás do advogado, que tem dinheiro no banco para suprir. Enquanto ele acha que está no controle de todas as coisas, Jesus não entra. Jesus só entra quando todos os recursos acabam. Quando a situação agravar de tal maneira que não tem mais esperança. Porque Jesus não faz aquilo que você pode fazer. Jesus não vai fazer aquilo que você não faz. Quando você não tem mais condição de fazer, Jesus vai dizer, agora eu vou entrar. Jesus vai dizer, agora eu vou entrar. E se manifestar
atitude que o pessoal Jesus está te vendo, hein? Olha para cá para você entender. A multidão está lá. Está lá esperando. O que vai acontecer? Há uma expectativa. Jesus mandou os discípulos sair, ó, sai do meio desse povo aí e procura quem tem alguma coisa. Procura, sai procurando. Irmãos, eu disse que historiadores afirmavam que tinham quase 15 mil pessoas. O texto afirma que só tinha um menino com 5 pães e 2. Porque o menino apareceu na história. Mas você acha que não tinha gente nesse texto aqui? Com pão, com peixe, com alimento, mas guardou? Dizendo, eu vou guardar, porque se eu der para a multidão não vai sobrar nem para mim. Por quê? Porque eu não quero o meu amanhã, só estou querendo o que tem hoje. Eu preciso aprender em acreditar menos no que está na minha mão e acreditar mais no Deus que eu preciso aprender em acreditar em menos do que está na minha mão e acreditar no Deus que manda o que vem na minha mão. Uma história vai aparecer um menino, como acho que o menino der, eu já tenho 5 pães e 2 peixes. Ninguém espera o menino tem e traz 5 pães e 2 peixes. Ninguém espera isso. Ninguém está acreditando que é um menino. Os discípulos estão, eu acredito que ficaram curiosos, abismados com uma criança, um menino, com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Ele deu para Jesus, ele foi fiel. Ele teve a atitude de dar aquilo que ele tinha, o melhor que ele tinha. Tudo que ele tinha para Jesus, ele tinha fé para acreditar no milagre. Sabe qual é o nosso problema? Olha para cá, muito mais. Olha para mim. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente só acredita que o nosso milagre vai vir em parentes próximos, em pai que tem dinheiro que nos ajuda, em irmãos que fazem parte da família. Olha para cá, sabe qual é o nosso problema? A gente acredita nos recursos que nós temos, no emprego que trabalhamos, de repente é lá que vai ter uma promoção, de repente é no meu trabalho que alguém vai vir e vai abrir uma porta. Nós calculamos igual Tomé, não diria que não, nós calculamos igual Tomé. Temos todos os recursos que nós temos e dizemos, Senhor, é impossível Deus. Agora que você disse que é impossível, eu vou te mostrar como eu faço que é impossível ser possível. Deus costuma fazer isso quando nós estamos desacreditados nos recursos, mas acreditamos em Ele. Eu entendo aqui que quando nós sempre pensamos que Deus vai usar quem nós esperamos, Deus nos surpreende e usa quem nós menos imaginamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já teve a oportunidade, e claro, ninguém gosta de passar por isso, mas um dia ficar doente e você recebeu uma visita de alguém que você nem esperava. Você recebeu um abraço de alguém que você nem esperava. Alguém te dá um dinheiro que você nem esperava. Alguém ligar para você e dizer que eu nem esperava que essa pessoa ia me ligar. Sabe por quê? Porque quando você está olhando para os recursos que estão do teu lado,